Vamos lá, o que nós temos de novidade aí? Mandaram esse vídeo da Malu Gaspar falando do Xandão. Pra gente reagir. Ou atacar alguém que você julga que está te incomodando. Isso é democracia? Isso é garantia democrática? A gente precisa prestar muita atenção nisso. O que se tratou então? É isso que está em jogo, Malu? Pois é, Camila, eu acho muito importante a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque vamos tentar explicar aqui para o nosso assinante, para o nosso ouvinte, para todo mundo que está aqui com a gente, o que é uma fonte? Uma fonte é uma pessoa que se arrisca passando para o jornalista uma informação que algum poderoso não quer que apareça. Essa fonte, ela tem variados interesses, não interessa. O que interessa para o jornalista? Se a informação é verdadeira ou não. Todo caso importante de investigação jornalística que mudou a história do Brasil e de outros países tem, em algum momento, acesso a informações de fontes sigilosas. Né? A gente está falando do Collor Gate, do Petrolão, da rachadinha do Flávio Bolsonaro, do caso do Banco Master, do escândalo do orçamento, do INSS. Qualquer caso que você for procurar contou com a colaboração de alguma fonte em off, ou sigilosa, algum documento. E é por isso, Camila, que é tão importante preservar o sigilo da fonte. Está na Constituição, inclusive. Porque não é uma coisa importante para o jornalista, é uma coisa importante para o cidadão. É esse tipo de fiscalização dos poderosos que garante que a democracia tem equilíbrio. A gente fala tanto em pesos e contrapesos, garantias constitucionais, e o que a gente está vendo aí é, sim, a violação do sigilo da fonte. E é importante você pontuar, já jogando para você, quando a gente fala de fonte que inicia uma informação para o jornalista, a partir dali o jornalista com mecanismos de checagem, transparência, órgãos oficiais, documentos, ele consegue confirmar ou não aquela história. Lógico. Mas o ponto de partida ele é importantíssimo, porque sem um ponto de partida não tem uma revelação. Sim, o jornalismo é um conjunto de técnicas, tem um jeito de fazer as coisas. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que nesse caso concreto não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada no momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi irregular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso. Foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte. É o que eu falei no começo da live. Veja, ela lembrou bem. Cláusula pétrea da Constituição, sigilo da fonte. Eu expliquei, é que assim a Malu Gaspar está explicando de uma maneira até melhor do que a minha, o que eu havia falado no começo. É premissa para a existência do debate democrático em regimes abertos, o sigilo da fonte. Porque sem sigilo da fonte, você não consegue investigar por meios não judiciais coisas que envolvem poder, coisas que envolvem violações de direitos, coisas que envolvem crimes, coisas que envolvem corrupção. É meio assustador o que rolou. E entra aquela coisa, veio através de uma decisão judicial. Ela é legal ou ilegal? Porque se o Alexandre de Moraes acabou de violar uma cláusula pétrea da Constituição, isso quer dizer então que eu posso... Ou, não vou botar eu como presidente, vamos botar que um ministro do STF possa então declarar pena de morte, porque também é cláusula pétrea? Hein, Riso? Tá, o Alexandre de Moraes acaba de decretar a pena de morte pra Jair Bolsonaro. Vamos falar aqui. Aí, meu Deus, mas calma aí. Não vamos deixar... não pode questionar. E se matar? Morreu, né? E aí? Vocês entendem que certas ordens ilegais não se cumprem? Óbvio que existe um elemento de gravidade. Vem uma decisão ilegal, flagrantemente ilegal do STF de um tema banal. Aí você pode esperar e depois recorrer. Agora, temas decisivos que têm um impacto muito grande, e violar o sigilo de fonte está nisso, eles não podem ser cumpridos. E eu tô falando, isso está abrindo um precedente para que outras coisas assim possam acontecer em outros casos. Tô mentindo, Riso? Não.
E se começarem a bloquear os vazamentos que vão acontecer do senhor Vorcaro? E se começarem a investigar quem foi fonte para alguns vazamentos do caso Master, que envolve o ministro do Supremo, para a imprensa? Hein, Riso? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? O precedente surge, aí ele é utilizado como jurisprudente, isso é quando viu já foi. Mas foi o guardião da Constituição. Galera, a gente não vive um regime normal, o regime é doente. Todo mundo, vamos dar like nessa live. Muito bom pra fazer. Um deles é... esse daqui que o Pirá já pediu pra botar agora. Páginas oficiais de Flávio Bolsonaro incluem curso de pós-graduação que ele não fez. Campeã disse... Ah, então pera. Eu me lembro, né, que fizeram a campanha de exaltar o currículo do Flávio e falar que eu não tinha faculdade com... E eu falei, pô, gente, calma aí. Passei na USP em Direito. Era o vestibular de humanas mais difícil de se passar no Brasil à época. Com todo respeito à faculdade que o Flávio fez. Não tá... Tá. Eu abandonei para ir trabalhar. O Flávio fez uma faculdade inferior enquanto recebia cargos do papai dele para ser funcionário fantasma. Assim como aconteceu com o Eduardo. É diferente. Aí inventaram, ele fez uma pós. Aí não tem nem a pós. Pô, mas vocês são muito mentirosos, cara. Vocês jogam um jogo muito sujo. Um cara botou burrão mesmo. Não, eu sou burrão. Eu sou um sujeito ignorante, burro, porque eu não me formei. O que é? Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui, cadê? Quando um cara como o Renan Santos do MBL faz uma coisa dessas, eu não acho que ele esteja falando a sério. Na cabeça doente dele, ele está fazendo uma brincadeira engraçada, porque ele se comporta como um adolescente, como se ele tivesse 17 anos de idade. Meu caro Renan, chegou para mim o seguinte recado da sua assessoria. Eu vou citar entre aspas, tá? A campanha decidiu declinar do convite para uma entrevista. Após alguns comentários feitos pelo Pedro sobre a Atlas e o Renan, entendemos que já existe um posicionamento consolidado em relação a nós e por isso preferimos não seguir com a agenda. Fecha aspas. Olha, cara, eu entendo perfeitamente, mas acho que a nossa conversa é mais do que isso, tá? Veja, eu realmente gostaria muito de entrevistá-lo. Não, cara, eu sou insignificante. Outra coisa, assim, se você tá querendo me entrevistar, converse antes com outros candidatos irrelevantes que não fraudam pesquisas. Como, por exemplo, a Sâmia, o Augusto Cury. Tem mais, tem uma lista de números, o Rui Costa Pimenta, porque eu tô jogando na liga deles. Por que você quer falar comigo e tá gravando vídeo e não com eles se eu sou tão irrelevante? Fala com os outros nanicos como eu. Eles, pelo menos, não usam a militância deles pra fraudar a pesquisa. Vai, né? Cada uma, meu.